Pois é, pessoal, vencendo é líder, empatando é líder, perdendo continua sendo líder. Esse é o atual momento do Flamengo e a mídia repercutiu demais a partida do Flamengo. Ficou interessado e quer saber tudo que foi falado pela mídia? Então assista esse vídeo até o final. Mas antes peço que vocês comentem aqui embaixo a cidade e o estado de onde vocês estão falando. Queremos saber de onde é a nossa audiência. Também peço que vocês se inscrevam e deixem aquele like. E agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Flamengo, o Pedro, para variar com a sua competência habitual, abre o placar e de repente o Juventude fecha em 2-1 o jogo. Mais uma derrota para o Mengão, que está na liderança, mas tem o Bahia agora, ó. Coladinho. Grudado. Ceni, hein? Vamos ver essa história. Rogério Ceni, o mito. Que isso, moleque. Chegou, hein? Com um frio de 6 graus, o Flamengo foi até Caxias do Sul encarar o Juventude com a missão de manter a liderança do Campeonato Brasileiro. Os gaúchos mostraram logo cedo que jogariam de igual para igual com os cariocas. Mas com 18 minutos de jogo, Luiz Araújo cruzou na medida para Pedro, de peito, abrir o placar. O jogo teve essa característica de nenhuma equipe conseguir se sentir à vontade no jogo. E aí, quando começou a ganhar, a gente fez o gol, no momento até que a gente não estava tão bem na partida, o Juventude estava um pouquinho melhor. Não demorou muito e o Juventude respondeu. Também pelo alto, Nenê colocou na cabeça de Lucas Barbosa para deixar tudo igual no Alfredo Jaconi. O jogo era eletrizante. E as duas equipes tinham as suas chances. Só que os goleiros assumiram o protagonismo. No segundo tempo, a história era a mesma. Rossi fez linda defesa num cabeceio na sua frente. Do outro lado, Pedro deu um lindo lençol em Danilo Boza. E serviu Luiz Araújo. Mas Matheus Klaus defendeu. Aos 30 minutos da etapa complementar, a reclamação foi de pênalti. Lucas Barbosa escora para Gilberto. O atacante chuta. O goleiro flamenguista defende. Mas na volta, a reclamação foi de que a bola bateu no braço de Léo Ortiz. Até que, no final do jogo, o gol da virada finalmente saiu. Jean Carlos cruzou o escanteio e Mandak escorou para o fundo da rede. Juventude 2, Flamengo 1. E agora a gente tem que olhar para frente, né? O nosso campeonato é colocar o time, né, na Sul-Americana. E a gente vai brigar por isso. O tabu está mantido. O Flamengo não vence aqui no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, desde 1997. Mesmo com a derrota para o Juventude, a equipe rubro-negra se mantém na liderança do Campeonato Brasileiro. Tem uma equipe muito bem treinada. O Roger é um grande treinador. E também soube fazer as modificações para também gerar intensidade naquilo que ele tem. E trouxe isso, a felicidade da bola parada de dois grandes batedores. O Jean é um grande batedor, o Nenê é um grande batedor. E tem bons cabeceadores também tiveram, assim como em outros momentos nos beneficiou. Também tem que saber reconhecer. Inesperado o resultado. O Flamengo vai muito bem na competição, eram 9 vitórias seguidas, né? Contando todas as partidas do Mengão. E agora o Juventude vai lá dentro de casa, onde é muito forte. Muito forte. O Tite elogiou o trabalho do Roger Machado, inclusive. Perdeu por 3-1 para o Palmeiras no final de semana, mas deu um calor no Verdão. Não foi tão simples assim. Não. O placar até enganoso, na minha opinião. E agora o Flamengo se mantém líder, mas sai com uma derrota nas costas. Mais uma. Uma derrota, Loirão, nas costas e com uma possibilidade de, se vencer, se ter uma gordurinha aí no campeonato, porque, enfim, o Palmeiras não conseguiu vencer, ao contrário do Bahia, que vem fazendo um campeonato muito interessante. Jogar lá sempre é muito, muito difícil. Você estava falando aqui da temperatura, né? Isso tem uma influência, né? Os jogadores que, de repente, não estão muito acostumados, principalmente os jogadores que atuam no Rio de Janeiro, não estão muito acostumados com essa temperatura, apesar que na hora do jogo você acaba não dando tanta importância. O que chama a atenção do Juventude é a coragem quando enfrenta times que têm uma expressão maior, mostra personalidade, acho que passa muito pelo que o Roger Machado vem fazendo.
Agora, todo mundo sabe que as equipes vêm enfrentando desfalques, problemas também de suspensões, lesões, enfim. E o Flamengo vem sendo prejudicado, mas estava driblando muito bem. Vinha até se superando. Por exemplo, fez um jogo muito duro diante do Bahia e venceu no finalzinho, com o Davi Luiz fazendo o gol da vitória. Só que ontem não conseguiu se superar. Inclusive, muita gente reclamando que ele colocou o Vitor Hugo, que não veio numa temporada tão produtiva, escolheu ele como titular. O Gabigol só entrou mais para o final do jogo, não mudou muito esse panorama. Exato. Mas assim, a gente tem falado muito aqui nesse período da Copa América, dos jogadores que estão cedidos aí para seleções, de que esses clubes que estão sem esses jogadores precisam oscilar menos. O que oscilar menos vai conseguir passar e a segunda leva desse Campeonato Brasileiro, o segundo turno desse Campeonato Brasileiro, o time vai respirar melhor. O Flamengo vem fazendo bons jogos sem os seus principais jogadores, que às vezes vai para a coletiva e joga a culpa na sequência de jogos, joga a culpa na viagem. Se vence o jogo, eles não colocam esses problemas na coletiva. Parece uma desculpa. O Flamengo não jogou um jogo ruim. É que o Juventude não desistiu da partida, continuou correndo atrás do resultado e no final foi coroado. Está em uma escalada rumo ao cume, ao topo do Everest, viu? Ah lá, no topo, não? Não chegou? Tá, mas no meio dessa escalada tinha uma Serra Gaúcha. Ah, bom. E aí vamos pensar assim, Pedro, uma pausa para um respiro, mas segue rumo ao topo. Pelo menos está, nesse momento, também no topo da classificação. Acompanhado, mas está lá, Pedro. Tudo bem, Bruno? Mais uma vez um abraço a todos aí, abraço também Marra, Brelha, enfim, todo mundo que assiste a gente. Pois é, Flamengo, a gente brincando com essa questão de subir a montanha aí, né? Ontem teve uma pequena avalanche, digamos assim, num lugar já bastante conhecido, né? Um degrau bastante dificultoso para o Flamengo ao longo de muitos anos, não vence lá desde 97, agora aí 13 jogos sem vencer o Juventude, né? 7 derrotas, 6 empates. Então, situação mais complicada, mas a rodada ajudou. Então, tem um oxigênio aí que ajudou nessa rodada, só que o Juventude foi muito competente, né? Então, conseguiu aí fatalmente essa virada de 2-1. O Flamengo, enquanto teve pernas, conseguiu, mas talvez seja o primeiro jogo de fato que a questão da Copa América conseguiu pegar, porque o Flamengo já não tinha o Bruno Henrique e o Cebolinha pelo lado esquerdo, o Tite colocou o Vitor Hugo, que até nas categorias de base atuava mais avançado, com o Tite já atuou ali algumas vezes, embora com outros técnicos mais pelo meio de campo. Não deu muito certo, o Tite tentou modificar a equipe, mas muito desgaste de alguns jogadores, o Lohan, o Gerson, dava para ver nitidamente assim que eles estavam com muitas dificuldades. O Juventude não tem nada com isso, foi lá, conseguiu uma vitória muito importante de 2-1. Então, o Flamengo no total teve ferimentos leves em questão de tabela, porque segue no topo, é o objetivo ali da competição e também da Copa América, né, dessa disputa da Copa América, e o Juventude vai subindo também nessa montanha do Campeonato Brasileiro. Roger Machado e Tite falaram sobre essa vitória de virada do Juventude, o Roger ali falando sobre essa questão de ser ofensivo também, e o Tite sobre essa certa dificuldade que o Flamengo teve também, desgaste, enfim. Vamos ouvir os dois treinadores agora da partida de ontem em Caxias do Sul. Eu fui um defensor, né? Como é que eu jogo pra frente? É justamente porque eu sei como é ruim a gente ficar lá atrás 90 minutos com jogadores com muito talento perto do teu gol. Muito importante a vitória, nos coloca na primeira página e dá confiança para todos. Tudo acontece no seu tempo. E agora a gente tem que olhar para frente, né? O nosso campeonato é colocar o time, né, na Sul-Americana, né? E a gente vai brigar por isso. Nós vamos brigar muito por isso. Teve alternâncias de momentos de domínio e oportunidades vivas de gol, com os goleiros participando e tendo oportunidades efetivas, claras. Tem uma equipe muito bem treinada. O Roger é um grande treinador. E trouxe, isso a felicidade da bola parada de dois grandes batedores. O Jean é um grande batedor, o Nenê é um grande batedor. E eles têm bons cabeceadores, também tiveram, assim como em outros momentos nos beneficiou. Também tem que saber reconhecer. Nós fizemos 3 jogos em 6 dias e há um desgaste, e nós tivemos que fazer bastante modificações, inclusive para alavancar uma intensidade física da equipe, mas por isso as modificações.
Tá, então, ambos os treinadores falando sobre isso, o Tite batendo demais nessa questão do desgaste físico, por isso ele falava aquela questão com a CBF, é um intervalo dos jogos. E aí o Flamengo acabou sentindo demais. Vai tentar agora recuperar Bruno Henrique, quem sabe para esse jogo de domingo contra o Cruzeiro, 6h30 no Maracanã, é a tentativa que tem ali para tentar se readaptar aí nessa questão da sequência do Campeonato Brasileiro. O Cebolinha não tem chance, vai ficar mais tempo de molho, então é o Flamengo tentando se remontar, mas Bruno, tá no topo, tá subindo, a questão é se manter ali em cima, que é sempre muito difícil, né? Agora tem a companhia do Bahia lá no alto também, né? Dividindo o acampamento lá no topo, tá bom, Breiler? Mas é o seguinte, ó... Aquele topo com neblina ali, um tempo fechado. Normal, né? Aí você espera o tempo melhorar para seguir a sua escalada. É isso. Agora é o seguinte, por que os últimos 10 jogos? Porque o Flamengo vinha de 9 jogos sem perder. E era só um empate, 8 derrotas. E aí ontem, olha, o pior então em gols sofridos, não é, Marra? O pior em finalizações, o pior em finalizações sofridas e o pior aí em finalizações sofridas no alvo. Não por acaso o Rossi trabalhou e trabalhou bastante ali no jogo. Acho que é preciso destacar, o Tite falou sobre isso e é preciso a gente falar também, que por mais que você se lembre que o Juventude saiu da Série B, o Juventude jogou bem. O Juventude não vendeu nada, né? Porque o Flamengo não conseguiu comprar. O Juventude impôs limites. O Juventude teve mais posse de bola que o Flamengo. Sim, mais finalizações. Teve mais finalizações. Não foi assim, o terreno, sim, isso tudo está no contexto mesmo, mas o Juventude jogou, tentou jogar. A opção não foi no Flamengo ontem pelo Vitor Hugo, com o Vitor Hugo pelo lado esquerdo, com o Luiz Araújo, com o Lohan mais por dentro, é uma opção que poderia dar certo, mas que, sim, gerou jogo. A gente está vendo situações de finalização do Flamengo e na situação do gol, né? Já uma participação dupla do Pedro. Ele aparece para receber na tabela e ele fica acompanhando a jogada do Luiz Araújo. Acho que tem feito bons jogos. Ontem ele foi bem, não foi o Luiz Araújo, Marra? Ontem ele foi bem, o lado dele foi melhor que o outro lado. Perdeu o gol. Um gol que era retribuição, né? Que o Pedro coloca ele na cara do gol, assim como ele colocou o Pedro. Mas isso tudo não pode fazer com que a gente esqueça que o Juventude competiu muito na partida. O Juventude impôs toda a limitação, especialmente de território também ao Flamengo. E normalmente o Flamengo, o Pedro contou ontem pra gente, já há muito tempo não consegue vencer lá, tem essa dificuldade Desde toda. 97, né? Desde 97, olha isso. É um lugar difícil. Né? E é um Flamengo que estava com desfalques e como a gente falou, o Juventude já tinha feito um bom jogo, muito bom jogo contra o Palmeiras, por isso não seria fácil, de fato não foi. Não, a sequência do Juventude é muito boa porque tinha vencido o Vasco, jogando muito melhor, se impondo também, com muito volume de jogo. Contra o Palmeiras foi bem, incomodou muito a defesa do Palmeiras, apesar da derrota por 3-1. E, novamente, contra o Flamengo, o Roger foi muito competente em explorar a fragilidade do lado esquerdo, e ali ele sobrecarregou com o Lucas Barbosa, com o João Lucas apoiando muito nas costas do Ayrton Lucas, e principalmente com a bola parada. O Juventude tem jogadores que batem muito bem na bola. Nenê, Giancarlo, Alan Ruschel, todos canhotos, e ali são cruzamentos difíceis de cortar. A gente sabe que o Flamengo tem essa fragilidade na bola aérea e, naturalmente, o Roger quis explorar isso também, mas ontem foi muito da competência do Juventude, de saber onde a bola iria, porque isso também é uma competência na bola aérea, as situações de treinamento, de competir bastante e de querer vencer o Flamengo. Não foi um Juventude acomodado, ou até mesmo depois que buscou um empate, segurar. Foi um Juventude que foi para cima, um Juventude que pressionou o tempo inteiro. Então, para mim, ontem foi um jogo de muito mais mérito do adversário do que necessariamente das falhas do Flamengo. Faltaram algumas coisas, o Marra já pontuou, a opção pelo Vitor Hugo não foi das melhores do Tite, mas ainda assim, para mim, um jogo de muita imposição, ressaltando o ótimo trabalho que faz na temporada até aqui o Roger Machado, colocando o Juventude no meio da tabela. Desde o Gaúcho, né? Ele faz uma boa... Finalista. Ele tem jogado bem. Chama a atenção que o Gabigol, ele entra também no segundo tempo ali, né, Marra? Mas como é que você avaliou ali a participação Teve uma oportunidade, dele? Uma batida de fora da área com desvio, né? Fora a entrada da área, com desvio. É um jogador para encostar no ataque, né? Para ser mais um a somar no ataque. É uma opção valiosa de banco, né? Mas ele, de novo, não conseguiu ser o Gabigol.
E aí você pode elencar motivos. Um deles era que o Juventude não permitiu. O outro é que talvez esteja faltando ainda ritmo de jogo, né? Para chegar e ser decisivo em um jogo de pouquíssimo espaço, ele não conseguiu de novo. Porque até o Pedro conseguiu, né? Fazendo gol Sim. ali e tal. Acho que a gente está falando de um jogador hoje num nível superior no futebol brasileiro, né? O Pedro? O Pedro, ele tem muita facilidade para finalizar, mas para especialmente criar umas situações que, assim, sabe a métrica, a estatística, quando você pensa, ali é uma chance clara de gol. Isso. Ali é uma chance que não existia e que ele criou. Como naquele lance do Luiz Araújo. Isso. Ele estava pressionado dentro da área, de costas, ele dribla, na verdade ele dribla ele mesmo, mas ele gira o corpo e aquela chance não existia. Aquilo foi fabricado por ele. O Pedro é um jogador assim, nesse nível hoje no futebol brasileiro. Ele cria situações de onde parece que não tem situação. E o Gabigol, que antes vai de ídolo máximo a um titular contestado, a um reserva do reserva, ele se tornou um cara que, mesmo quando entra, também não tem essa capacidade mais de mudar o jogo como sempre teve. Não, a verdade é que hoje o Gabigol desceu degraus na hierarquia técnica do Flamengo. Ele já não é mais titular desde o início da temporada, desde o fim da temporada passada. O Gabigol já não era esse cara, mas muito requisitado, sempre entrando. Hoje não é mais uma celeuma o Gabigol não participar de uma partida, porque ele não vem sendo o jogador decisivo que se espera dele. E aí, muito o período de inatividade por causa da suspensão, a volta, a polêmica envolvendo o episódio da camisa do Corinthians, tudo isso interfere. E agora, os próximos episódios da renovação, se vai ficar ou não. Então, são muitos fatores atrapalhando o Gabigol nessa volta. E hoje, o Gabigol não é o jogador confiável como já foi, principalmente ali dentro da área. Já não tem sido o goleador que se espera dele. Flamengo com muitos desfalques. Foi a primeira derrota do Flamengo nessa fase desfalques Copa América, vamos chamar assim. Perdeu. Vamos ouvir aí personagens do jogo. Tudo acontece no seu tempo. E agora a gente tem que olhar para frente. Né? O nosso campeonato é colocar o time, né, na Sul-Americana. Né? E a gente vai brigar por isso. Nós vamos brigar muito por isso. Nós fizemos 3 jogos em 6 dias e há um desgaste. Nós temos que fazer bastante modificações, inclusive para alavancar uma intensidade física da equipe, mas por isso as modificações. E quando tu faz uma sequência de jogos assim, isso não é desculpa, isso já coloquei anteriormente. Há um decréscimo, tu tem uma necessidade de ficar com peças de reposição. Ele é humano. Agora tem atletas que e tu via a necessidade de trocar porque o desgaste físico ele acaba sendo inevitável. Fosse ele, o Flamengo teria sofrido o gol da virada antes. Ele fez algumas defesas muito boas aqui, olha. Segundo as estatísticas do Data ESPN, ele preveniu 1,38 gols. Esse foi o jogo em que o Flamengo sofreu mais finalizações na direção do gol no campeonato. Foram 9 chutes na direção do gol. O Roger considerou o melhor jogo do Juventude no ano. Sim. Jogou muito bem o Juventude, ou seja, 9 entraram 2, foram 7 defesas do Rossi no jogo. Vovô Nenê continua com o pé afiado ali nas cobranças, hein, Eugênio? Muito bem, ele bate muito bem na bola. Então o Flamengo teve a maior expectativa de gols sofridos no campeonato, 3,38. Isso mostra que o Juventude foi superior. Agora, claro que tem esse desgaste. O Flamengo tem sofrido muitos desfalques. Ontem, por exemplo, entrou com o Vitor Hugo pela esquerda ali, onde tradicionalmente joga o Cebolinha, ou então o Bruno Henrique, ou seja, já não tinha mais uma opção para jogar por aquele lado. Coloca um menino que é uma espécie de um coringa ali, mas que não entrega muita qualidade, não está no nível do resto do time. Essa bola aí salvou em cima da linha, não entrou a defesa do Rossi. E o Flamengo sofreu, mas sofre historicamente, tá, Abel? A última vez que o Flamengo venceu jogando no Jacone foi em 97. O André Donk nem era nascido ainda. Não era mesmo. Não era não. Ah, é? Era garoto? Não, era nascido já. 7 vitórias e 6 empates em 3 jogos. Em 13 jogos. Em 13 jogos. Ali é muito difícil, o ambiente do estádio joga muito. Um frio. O que eu já passei de frio no Alfredo Jacone, você não tem ideia. O Flamengo estava numa gelada ontem no segundo tempo. O Pedro, quando faz o gol, ele vira pro banco de reservas e faz assim, tão dormindo aí, que estava todo mundo no banco de reservas de cobertor. Você falando, o Rossi defendendo todas lá. Rossi já fez o Rossi pegou muito, ele pegou Eugênio, você destacou já
semanas anteriores aí, nos últimos meses, jogando no Jacone, no Maracanã, com o time inteiro, com De La Cruz, com desfalques, sem desfalques, com camisa preta, com camisa branca, com camisa rubro-negra, o Flamengo sofre em bola aérea, Eugênio. De tudo que é jeito. Você não falou isso? Falei? Não? Estou enganado? Acho que falou, sim. Eu lembro, eu tô te elogiando, mas se você não falou, eu tô te confundindo com alguém. Pelo contrário, eu tenho elogiado que o Flamengo tem feito gols de bola aérea no final dos jogos. Então eu tô te confundindo com alguém. Eu lembro que alguém falou isso aqui. Ele tem feito gols de bola aérea no final dos jogos. Mas não tem sofrido com bola aérea, como sofreu ontem? Não me consta tanto assim, não. Ontem foi um sofrimento. As bolas paradas muito bem batidas, muito bem trabalhadas, ensaiadas pelo time do Juventude, com o Nenê e com o Jean Carlos, que depois entra, né? E geralmente é para substituir o Nenê, né? Justamente porque tem uma característica semelhante, né? Aquele meia que bate muito bem na bola e facilita essa bola parada. O Juventude muito físico, muito bem distribuído em campo, muito bem equilibrado o time, né? Batalhando muito pela bola. E ele foi crescendo conforme o tempo foi passando do jogo. A partir da metade do segundo tempo, o Flamengo não conseguia mais correr. E o Juventude foi para cima e criou uma série de situações de gol e conseguiu uma merecida virada num ambiente para ele muito bom. Acredito sim no que o Roger falou, que tenha sido a melhor atuação do time na temporada. É claro que você ganha, né? Quando está enfrentando o líder, você ganha um pouco mais de motivação, você quer mostrar. Mas, repito, é uma questão histórica ali. O Flamengo tem sempre muitas dificuldades. Repito, já estive lá, eu como repórter no campo e percebi isso lá. O ambiente é muito quente, a torcida fica muito próxima, a torcida participa, empurra, e provoca, e xinga. E o Juventude se fez muito forte ontem e mereceu a vitória. Mérito para o Juventude diante do Flamengo, que acabou sucumbindo à enorme quantidade de desfalques e ao desgaste físico dos seus jogadores. O Juventude, nesse momento, é o 11º colocado, com 16 pontos. Acho que tem jogos a menos, Abel. Tem 11 jogos, tem um jogo a menos que a maioria, porque já estamos na 12ª rodada contra o Inter, né? Inclusive pela Copa do Brasil, eles têm que jogar jogo atrasado. Tem 2 jogos de Copa do Brasil para jogar. Então tem 3 Juventude e Inter atrasados aí, né? Obviamente. O Juventude, diferente de Inter e Grêmio, como em Caxias do Sul, Caxias não alagou. Caxias sofreu com chuvas, deslizamentos, estradas e tal, mas não alagou. O aeroporto funciona. O aeroporto funciona. Naquele período em que a cidade de Porto Alegre estava alagada, e, por exemplo, até agora, né, tem dificuldades em vários pontos, o Juventude conseguiu treinar. Ele não jogou, né, o campeonato ficou parado um tempo, e eles mesmos sem jogar um tempo. Ele conseguiu ali fazer quase que uma pré-temporada de novo. E ele hoje... eu não sabia, confesso que não sabia, ontem vendo o jogo, apareceu passando assim, gente, é o Paulo Paixão ali. Sim. O Paulo Paixão é o preparador físico do Juventude. A comissão técnica do Roger. E que belo trabalho, porque o time está muito firme fisicamente. Então, e o que eu veterano Paulo Paixão... É muito bom preparador físico. Seleção brasileira, de grandes clubes. Está lá no Internacional, gaúcho. Né? Carioca, mas radicado há muito tempo no Rio Grande do Sul. Ele... Aliás, se não me engano, é carioca do Morro do Salgueiro. Eu vou confirmar essa informação. Salgueiro, vermelho, balança excelente coração profissional. da gente. Faz hoje o Juventude ter um preparo físico muito bom. E como você falou, Abel, jogou muito bem ontem, mas vem jogando bem fora de casa também. Eu falei da pontuação e da colocação, porque o Roger falou na coletiva que o objetivo, o pensamento deles é colocar pelo menos o Juventude na Sul-Americana. Nesse momento, ele está alcançando o objetivo. Né? E eles, 16 pontos, ele tem 7 pontos da zona do rebaixamento. Por que você está falando na zona do rebaixamento se ele é 11º? Porque quando o campeonato começou, quase todo mundo falava que o Juventude... O próprio Roger falou isso, claro. A realidade do clube sobe, a realidade é essa. A realidade é. E assim, Abel, a gente entende, né, que tem conta para pagar, às vezes tem uma cota que é muito boa para vender o mando, mas é para se lamentar. Primeiro, como estava o Jacone ontem, não é espetacular para o Juventude? Claro que é. Virar contra o Flamengo como virou não é espetacular para o Juventude? Claro que é. Jogar o que o time jogou não é espetacular? Claro que é. A lamentar, o Juventude vendeu o mando do jogo contra o São Paulo. O jogo vai ser em Brasília. Eu entendo que tem uma cota, que às vezes você vai receber ali o que você na renda não receberia, eu não gosto disso. Abrir mão do Jacone para o Juventude, por mais que seja uma rodada só, talvez seja um outro jogo mais na frente, toda rodada é importante.
Essa vitória contra o Flamengo ontem, claro que ela valeu 3 pontos, mas ela tem em relação ao clube, a moral que significa, a como fica o ambiente, a como o Roger certamente vai estar hoje com os jogadores, como esses jogadores repercutiram essa vitória. É diferente. Claro que é uma grande vitória. Espetacular o Juventude ontem. Lamento que o Juventude vai enfrentar o São Paulo em Brasília, mesmo sabendo que tem, às vezes, uma cota que você vai receber, né? Que você, quando vende o mando, recebe um valor, mas não se compara ao Jacone. Contra o São Paulo no Jacone é um tipo mais de pra cenário. frente esse jogo, né? Agora no começo de julho. De julho? E contra o São Paulo no Mané Garrincha é outra conversa, né? Eu compartilho da sua lamentação, também não é algo que eu simpatize muito, não. Mas, de fato, o Juventude é uma das grandes sensações do campeonato, né? Não só pela colocação, ainda é começo de campeonato, não sei como é que vai se manter, mas é o desempenho, é a postura fora de casa, dentro de casa está invicto, 4 vitórias, 2 empates nos 6 jogos que fez. O trabalho do Roger já desde o estadual é muito bem feito. Não tiro nada do mérito, pelo contrário, estou aqui reforçando, mas o Flamengo, apesar dos desfalques, do cansaço, e até o Tite falou, não é desculpa, eu concordo com ele. Assim, acho que poderia ter apresentado um futebol melhor, sobretudo no segundo tempo. Eu acho que o Juventude teve um controle que não condiz com o time que o Flamengo tem, ainda mesmo com o desgaste e com todos os desfalques. A gente está falando possivelmente da melhor atuação do Rossi com a camisa do Flamengo. E também o Matheus Claus, acho que ele falha no primeiro gol, mas ele vai muito bem, substituindo o Gabriel, que estava suspenso. Ele também teve uma contribuição importante. E aí os números do Rossi, que, como falei, para mim, a grande atuação dele com a camisa do Flamengo. 16 finalizações sofridas. Fala, Prato. Ele tomou uma derrota pior, tô com o Donk. O gol poderia ter saído muito antes. O gol do Mandaca, que é mais na reta final, a Juventude criou o suficiente, dominou o suficiente para ter feito o gol até antes do que fez. E esses números aí, essa tela com os números do Rossi, das finalizações sofridas pelo Flamengo ontem, eu me lembro do início do ano, Campeonato Carioca. O Flamengo não sofria gol de ninguém. Lembra? O Rossi bateu o recorde, ficou um tempão sem sofrer gol, lembra disso? Mas chegavam poucas bolas lá para ele defender. Ontem, olha já, fez 7 defesas só no jogo de ontem. É realmente impressionante. Eu estava checando aqui, Prates, o jogo contra o São Paulo do Juventude é 21 de julho. A 21 de julho. Os 2 próximos jogos do Juventude, ele vai excursionar pelo Nordeste. Vai enfrentar Fortaleza e Bahia, os 2 fora de casa. Ontem, Abel, eu pelo menos não vi uma confirmação do próprio Juventude. O Juventude estudava também vender o mando do jogo contra o Atlético Mineiro. Aí jogaria contra o São Paulo, já está confirmado em Brasília. O jogo contra o Galo também poderia sair de Caxias para ser realizado em uma outra cidade. Flamengo joga domingo no Maracanã contra o Cruzeiro. Mais um jogo, não tem jogo fácil no Brasileirão. O Cruzeiro vem numa boa fase, né? Flamengo 24. Mais um jogo difícil aí para o Flamengo, que sofre sua primeira derrota depois que começaram aí os desfalques pela Copa América, né? São vários. Agora, só para a seleção do Uruguai são 4, né? Você vê, o Flamengo perdeu, o Palmeiras perdeu, né? Times ali que estavam brigando pela liderança do campeonato. É um momento difícil, né? De muita exigência para todo mundo. E é natural que você tropece. O Botafogo, que venceu ontem, tinha perdido para o Criciúma na rodada anterior. O São Paulo está no momento de baixa, né? No momento de a curvinha para baixo no gráfico, porque é uma fase das mais difíceis do campeonato. Concordo. Para todo mundo. Por isso que o mais importante, mais do que pensar em liderança, é você estar no bolo ali até o fim da Copa América. Porque se você parar para pensar, você está tendo nesse período que você não tem Copa do Brasil, nem Libertadores e Sul-Americana, você tem jogos do Brasileiro meio de semana e final de semana. Quando você tem essas outras competições paralelas, às vezes você, vou poupar o jogador aqui nessa competição para jogar na outra, ou às vezes você não está naquela competição, né? Tem time que não está jogando competição paralela, então, agora dá para descansar uma semaninha e tal ali na volta. Então, mas não, agora é pedreira, 2 vezes por semana para todo mundo. O Tite falou em 3 jogos, em 6 dias, imagina, 2 dias de descanso. Apesar da derrota de ontem, o saldo eu acho como positivo do Flamengo, porque são 5 jogos desde que os jogadores saíram para a Copa América, ele ganhou 3, empatou 1 e perdeu agora. Não é isso? Se mantém na liderança do campeonato. Ainda é líder do campeonato. Porque ontem o Palmeiras poderia ter ultrapassado, né? Mas o Palmeiras também acabou oscilando. São as dificuldades que esse campeonato traz para todo mundo, né? Que desespera. E ontem, por exemplo, só um visitante ganhou. Mando de campo pesando muito nesse momento.
É, o fator casa. A rodada de ontem, nesse momento, não. Sempre fala disso. Não se empolgue, calma. Na rodada de ontem. Esse momento que a gente está vivendo é a rodada. É, claro, tem 2 jogos hoje, claro. Mas Foram 8 jogos ontem, só um visitante. Sempre fala sobre isso. Mas nada de anormal. Você viu algo de anormal? Não. Juventude jogou contra... Nada de anormal, porque normalmente o mandante ganha. Olha só, Juventude jogou contra o time C do Flamengo, ganhou. Não, tem time jogado... C, não, calma. Calma. Time C não, senhor. Calma. O Flamengo colocou calma, em campo o que de melhor calma. Times que jogaram Fortaleza, ontem. que é um time muito bom, jogou contra o time B, C do Palmeiras, ganhou. Não, senhor. Não, senhor. Nada de anormal. Não, senhor. Botafogo é um dos melhores times do campeonato, ganhou do Bragantino. Que não tem O que tem de anormal nisso? Não. O Corinthians, que é um time ruim, jogou em casa e não ganhou. Vem cá. Não vi nada de anormal. Você disse que o Fortaleza ganhou do time B ou C do Palmeiras. Não, senhor. Que time era do Fortaleza, então? Não, senhor. Não, senhor. Com 11 desfalques. Não, Qual era o senhor. time do Fortaleza? Senhor Abel Neto, o senhor que estava vendo a escalação aí. Time A. Pikachu jogou? Com 11 desfalques era time A. Pikachu jogou? Jogou. Gato Luceiro jogou? E no Flamengo, jogou Gato o Pedro. Luceiro jogou? Jogou o Pedro, artilheiro do Brasil. De La Cruz jogou? O Gerson. De La Cruz jogou? O Rossi. Jogou. Olha lá. Pode perguntar outro. Pode falar. Vinha jogou? Você tá querendo arrumar barulho, Abel? Abel, olha aí os mandantes ganharam o jogo. Você trouxe os números. Repete aqueles números que você trouxe outro dia. Repete aí. Vai de time C, não, senhor. Você trouxe. Esqueceu? Do que? De vitórias de mandantes? Você trouxe. Você quer que eu atualize? Não. Repete o que você falou outro dia. Excepcionalmente, até a rodada retrasada, houve uma pequena queda no número de vitórias de mandantes. Estava na casa dos 46%. Sempre falou sobre isso. Normalmente vai a 40%, vai a 50%. Verdade. Mas continua sendo uma distância muito grande para as vitórias dos visitantes, que é na casa de Cruzeiro ganhou do Atlético Paranaense sem técnico. Normal. O que me impressiona do que eu ouvi do apresentador, e eu lamento, obviamente, discordo veementemente do que ele falou, foi em relação a time C do Flamengo. Eu queria que você desse uma olhadinha nas escalações de ontem e me fale o seguinte: quem no Juventude jogaria no Flamengo? Fala aí uns 4 aí, você acha? Mas eu enfatizei aqui, bom trabalho do Roger Machado. Excelente a vitória do Juventude. Jogou uma bola redondíssima. Mérito do Juventude. C, não, senhor. Eu não falei aqui? Time C. Eu não falei aqui? Time C. Jogou muito. Peraí. Quem é o titular na ponta esquerda do Flamengo? Na ponta esquerda? Cebolinha. Quem é o reserva? Bruno Henrique. Uma posição. Quem jogou? Quem é o titular na centroavância do Flamengo? Quem jogou? Quem é o centroavante do Flamengo? Peraí, Arrascaeta é do Flamengo? Arrascaeta do Flamengo? Bom, time C, Abel. Arrascaeta do Flamengo? Arrascaeta do Flamengo. De La Cruz? De La Cruz. Quem jogou? Você prefere o Nenê e o Jean Quem Carlos? jogou? Não. Você prefere o Nenê e o Jean Carlos? E o Lohan? Não estou dizendo que é fraco. O Lohan você estava outro dia aqui exaltando. O time B e o time C do Flamengo são melhores que o Juventude. Bom. Mérito do Juventude. Acabei de falar aqui, ó. Tá aqui na nossa tela, Roger Machado. Eu enfatizei. Grande técnico fazendo ótimo trabalho no Juventude. Jogando bem fora e dentro de casa. Colocou o que tinha de melhor à sua disposição. Não poupou ninguém. Se o Flamengo tivesse completo, era mais difícil pro Juventude. Mas mérito do Juventude. Ou não? O Flamengo completo, você acha que seria igual o jogo? Tá fácil pro Juventude também? Você acha que seria igual o jogo? O Flamengo com todos os seus titulares, seria igual o jogo? Não seria, mas o Flamengo com todos os titulares... Não é isso que eu tô dizendo, amigo. Em 1997 não ganha no Alfredo Jaconi. É um jogo difícil. O mando de campo pesa muito ali. Pronto. Quantas vezes jogaram no... O Romário foi mandado embora do Flamengo depois de perder pro Juventude no Alfredo Jaconi. Desde 97? Então eu vou te fazer uma pergunta. Desde a festa da uva. Desde 97, jogando no Alfredo Jaconi, quantas vezes o Juventude caiu? Pra Série B, C, D? Não, isso é outra coisa. Quantas vezes? Várias. Isso é outra coisa. Amigo, o gramado é igual. A bola é redonda, o gol é o mesmo tamanho. O Juventude jogando no Jaconi desde 97 caiu quantas vezes? Chegou em qual série? O Juventude jogando no Jaconi chegou em qual série? Caiu pra qual série? Você queria que jogasse no Maracanã? Pra você, não. Ele tá dizendo que o Juventude é invencível no Jaconi. Contra o Flamengo. O Juventude jogando no Jaconi desde 97 caiu pra Série B, C e D. Não. Você tá inventando o que eu não falei. O senhor tá querendo minimizar o passeio de ontem que o Juventude deu. O Juventude jogou um segundo tempo que o Flamengo admitiu, o Tite falou, foi dominado aqui. 7 defesas de Rossi, que chegou a bater recorde. Vitória merecida do Juventude. Maiúscula, eu diria. Mas eu quero que eu quero que o Eugênio tá dizendo que o Juventude é invencível no Jaconi. Me diga, desde 97, o Juventude caiu até que série jogando lá? Falando disso, falou contra o Flamengo. Não é invencível o Juventude? Não, senhor. Contra o Flamengo, excelente retrospecto.
Últimos 12 jogos do Flamengo na tela do F360 como visitante contra o Juventude pelo Brasileirão. Nenhuma vitória, 6 empates e 6 derrotas. Só completando. No Brasileirão 2024, ali do lado esquerdo, Juventude 2, com gols de Lucas Barbosa, menino da Vila. Jogando muito bem. Menino da Vila. Quarto gol dele. 2-1, última vitória lá em 97, Flamengo 1, Juventude 0. Só completando, que eu falei 13, porque também tem um jogo da Copa do Brasil que o Juventude venceu. Então ali a conta é só do Brasileirão. Se contar a Copa do Brasil, são 7 vitórias do Juventude e 6 empates. Para atualizar os números aqui que você pediu, Abel, temos nesse momento 30%... É um ambiente hostil, um terreno hostil para o Flamengo, Jacone. 30% do campeonato já percorridos, 30% percorridos, não é isso, Parati? Sim. 113 jogos de 380. Se fosse 1% seria percorrido? Atualizando, nesse momento já se aproximou da normalidade. 47% dos jogos vencidos pelos mandantes. Fator casa. Mas quem quiser ser campeão... E você pare de colocar palavras na minha boca, porque eu não falei nada disso. Quem quiser... Você falou. Não disse em momento nenhum que o Juventude é invencível no Alfredo Jacone. Disse que contra o Flamengo ele tem um retrospecto muito positivo e que o Flamengo tem dificuldade de ganhar lá. Sentiu. Quem quiser ser campeão, fazer história, não pode ficar com esse papo de jogar só em casa, não. Tem que jogar em tudo que é lugar. Mas para um time que precisa, na volta à Série A, precisa se manter inicialmente, tem de ganhar em casa. Os jogos em casa são absolutamente vitais, porque a gente imagina que esses times fora de casa vão pontuar bem menos. Quem fica acreditando nesse negócio, que nem, por exemplo, o Santos ano passado. Não vai cair porque ainda tem 5 jogos na Vila Belmiro. Como foram os jogos na Vila Belmiro? Perdeu tudo. Então, se não tiver bola... Pode jogar em casa. Se não tiver bola, a China seria tetracampeã do mundo se torcida ganhasse o jogo. Se não tiver bola, perde em casa, não ganha de ninguém. O Corinthians joga na Neoquímica Arena. Se não tiver Vampeta, Rincon, Marcelinho, Ricardinho, Sócrates, Renato Augusto, Jadson em grande fase, Vladimir, Zé Maria, não ganha de ninguém com time ruim, viu? Com torcida. Eu não confundo o seu trauma com a realidade do futebol. Eu lamento muito. Não, o Abel a fase não. Ele estava indo bem, mas essa parte do time C do Flamengo que mexeu com a gente. Pois é, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Flamengo que depois de 5 meses, né, conheceu a sua derrota, né? A última derrota tinha sido na Libertadores lá faz tempo demais, nem lembrava a última vez que o Flamengo tinha perdido, né? E continua a hegemonia do Juventude lá, né? O Flamengo faz muitos anos que não vence o Juventude lá, mas o Flamengo, por mais que tenha perdido, o Flamengo não jogou mal, tá? Também tem que ver o Flamengo muito desfalcado, aquele time ali tá muito cansado já, né? Você vê, era nítido, os caras faltavam perna, né? As sequências de jogos, ela prejudica também, né, os jogadores. Lógico, se tivesse com um time titular, então seria um pouco mais fácil, né? O Flamengo que já saiu na frente, com um gol de peito no Pedro, né? Depois o Juventude logo em seguida já marcou o seu gol de empate. Eu acredito que se o Juventude não ter marcado aquele gol de empate, o Flamengo poderia ter saído com a vitória, porque eles iriam cansar e tentar no mínimo um empate, então ia abrir mais espaço. Então no momento que em seguida o time já consegue o gol de empate, já fica aquele jogo mais parelho, né? E logo no finalzinho os caras conseguiram a vitória. Mas quero aqui parabenizar, destacar os dois goleiros, tá? Tanto o Rossi do Flamengo como o goleiro do Juventude, que estava pegando até vento depois da falha, né? Que muitos dizem que ele falhou naquele gol do Pedro. Não passou mais nada, fez muitas defesas boas, né? O Rossi também, pelo amor de Deus, esse cara pega muita bola, pega demais. Eu não sei porquê aquele careca desgraçado deixou o Rossi fora na Copa do Brasil, mano. Não sei porquê, porque esse cara é um baita goleiro. O Flamengo acertou demais na contratação desse cara. Além de ser um baita goleiro, é um excelente líder. Você vê que tinha momentos ontem que ele estava quase no meio campo, comandando ali o time. Quando recebia a bola, comandava o time, falava pro time ir para tal lugar, para ele lançar, né? É um líder nato esse cara. Então, tá aí, o Flamengo infelizmente não conseguiu a vitória, mas não é algo assustador. Nossa, o Flamengo agora... Não, é algo que acontece do futebol. O Flamengo não desistiu em momento algum de correr atrás da vitória, do resultado. Mas aquilo, né? A bola põe, quem não faz leva. E ali, todo jeito, era ou um ou outro iria sair com a vitória, porque todos os dois foram parados pelos goleiros. Então, eles tiveram a sorte,
né, de fazer o gol da vitória, e o Flamengo conseguiu conhecer a sua primeira derrota depois de 5 meses por aí. A última derrota tinha sido na Libertadores, né? Então vamos aguardar os próximos confrontos do Flamengo. Eu acredito que as coisas irão melhorar. E vocês? O que é que vocês gostaram aí dessa atuação do Flamengo? Tem algum ponto específico que vocês queiram comentar? Comenta aqui embaixo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações. Se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis, até a próxima. Fui!